Saudações de paz. Eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós iremos ler hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8 em diante, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Esses textos nos mostram como que o povo de Deus, os hebreus ali, eles vão dar início também às suas pelejas, às suas guerras, após ultrapassarem o mar, né? Durante a sua peregrinação no deserto, eles vão ter enfrentamentos, e Amaleque aqui é um dos primeiros que surgem para se opor ao povo de Deus. E a gente percebe que Moisés, ao incumbir Josué para descer aquela peleja, ou separar homens valentes ali, ele também segue subindo ao cume de um outeiro e começa a fazer a intercessão diante de Deus, diante do povo. E quando ele levanta as suas mãos ali, segurando aquele cajado, Deus começa a dar vitória para o seu povo. Mas quando os seus braços ficam pesados e ele começa a baixar as mãos, o povo começa a perder. Arão e Hur então entendem isso e começam a ajudar Moisés. Colocam uma pedra, ele se senta ali e um segura de um lado do braço, o outro fica segurando o outro braço. E o texto diz que até o sol se pôr eles estavam ali firmes, segurando os braços de Moisés. E o povo teve vitória da parte de Deus. Isso é muito interessante, gente, porque Moisés fora um homem de muita intimidade com Deus. Um homem pelo qual a gente lê várias maravilhas e prodígios de Deus fazendo através do ministério daquele profeta, do seu servo Moisés. Mas a gente pode trazer um princípio aqui muito importante, é que mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele precisava de outros homens, né? Então isso fica muito claro. Isso demonstra que mesmo ele tendo todo aquele ministério reconhecido, aprovado, direcionado por Deus, isso não fazia com que ele não precisasse de outros homens. Arão e Hur não estão ali à toa. Eles estão porque, mesmo ele sendo um profeta usado por Deus, ele necessitava desse auxílio, ele necessitava dessa ajuda. Então, a minha reflexão hoje aqui é pensar sobre nós como seres humanos. Alguém já disse que o ser humano ele não é uma ilha, né? Então todas as vezes que a gente tenta se isolar, todas as vezes que a gente se acha autossuficiente, e às vezes temos até um discurso piedoso de acharmos, só Jesus é meu amigo, só Jesus que me ajuda, ninguém mais, eu não preciso mais da ajuda de ninguém. E a gente percebe biblicamente que não funciona assim, pelo contrário. A gente entende que nós temos, primeiramente, o auxílio divino, a gente tem o maior amparo, que é o amparo de nosso Deus Todo-Poderoso, mas esse mesmo Deus, ele não faz que a gente viva isolado e não queira ajuda do próximo. Esse texto nos mostra como Arão e Hur foram essenciais segurando os braços de Moisés e Deus concedendo a vitória. A gente pode pensar sobre a importância, então, de amizade, como é bom ter amigos, né? Pessoas que a gente pode contar, pessoas que estão ali segurando firme nas nossas mãos. O livro dos Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 24, nos diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, como é bom ter aquela pessoa que a gente pode ligar durante a noite, pedir um favor. Como é bom ter
meus amados irmãos, é alguém que possa nos ouvir naquele momento de aflição, orar juntamente conosco também. Como é importante estarmos cercados de termos essas conexões. A palavra de Deus diz ali em Lucas, capítulo de número 5, que havia um homem paralítico que não pôde chegar diante de Jesus Cristo devido à multidão estar comprimindo ele ali dentro daquela casa. Pelo que 4 homens ali, eles furaram o telhado e colocaram aquele homem paralítico diante do Senhor Jesus Cristo. E o texto fala que Jesus diz assim, o texto diz assim que Jesus viu a fé deles, então ele fez aquela obra, fez aquele milagre. Como é bom ter pessoas que nos colocam diante de Deus no dia mal da nossa vida, pessoas que estão intercedendo em oração, pessoas que prestam auxílio social quando a gente necessita. Como é bom ter pessoas que nos aconselham, gente, pessoas que nos levam e nos colocam diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz que nós temos um amigo acima de tudo e de todos. Jesus Cristo, certa vez, ali em João, capítulo de número 15, versículo de número 15, ele disse assim: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai eu tenho contado para vocês. O que Jesus está nos mostrando é aquela frase bem conhecida, é que o reino de Deus ele é um reino de amigos. Então, você que me ouve nesse dia, nesse devocional, você que entrou aqui, está assistindo esse vídeo, não despreze, tá? Na verdade, cultive boas amizades, pessoas que sempre trazem aquele bom convite para as nossas vidas, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se acerque de pessoas que te levem para um bom caminho, pessoas que te conduzam até ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que te estimulem a estudar mais, a orar mais, a se tornar um ser humano melhor, por assim dizer. Se acerque dessas pessoas. O texto nos mostra aqui como que Arão e Hur foram essenciais. Mesmo Moisés, sendo um profeta, ele precisava de pessoas para lhe ajudarem. Então eu não tenho dúvida que você tem um dom, um talento, eu não tenho dúvida que você é um profissional, mas nunca descarte a ajuda, tá, gente? Nunca despreze a ajuda de um amigo. E quão bom é a gente ter amigos. Então nós temos um amigo que é o Senhor Jesus Cristo e que nos faz pensar na importância da amizade, na importância da conexão, na importância da ajuda dos nossos amigos e dos nossos irmãos. Então, sempre lembre, nós temos um amigo para todas as horas, que é o Senhor Jesus Cristo, e que também nos concede boas amizades. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.